que ia dar para eles. Mas para eles poderem assumir as terras, eles tiveram que tirar de lá os cananeus, jebuseus e tantos zeus que tinha lá. E aí essas nações, elas se tornaram inimigas, como até hoje mesmo Israel é cercado de inimigos. A guerra lá não termina praticamente nunca. E o que eles lembram? Lembram aquele tempo que Israel voltou do Egito e que tomou as terras, mas as terras eram deles, era a promessa de Deus para eles. E aí os cananeus, então eles não gostavam dos judeus, eles eram inimigos. E agora o que chamou a atenção dos discípulos, porque a Bíblia diz aqui, partindo Jesus dali ele foi para a terra de Tiro e Sidom, que eram duas localidades bem próximas de Jerusalém, aonde ele estava pregando. Aí ele diz, eis que uma mulher cananeia, descendente dos cananeus, ela saíra daquelas cercanias, ela clamava dizendo, Senhor, filho de Davi. Então dá para nós entender aqui, irmãos, que esta mulher ela tinha um conhecimento. Quem era Jesus? Porque para chamar Jesus, filho de Davi, ela tinha que conhecer, por exemplo, os profetas. E ela conhecia, era uma mulher, apesar de ela ser uma mulher estrangeira, mas ela conhecia, ela lia, ela tinha conhecimento do que os profetas haviam falado, do que Deus havia prometido para Davi, que da sua descendência ele tiraria, ele levantaria o Salvador. Então essa mulher chegou para o Senhor Jesus e disse, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí, porque ela estava com a sua filha em casa completamente oprimida pelo diabo. Irmãos, uma pessoa endemoniada numa casa, não sei se vocês já tiveram essa experiência, como eu tive. Eu tive experiência assim. Nós em casa, nós era uma família, nós somos em 12 irmãos. 12 irmãos. Nós perdemos a mãe ainda jovem. Nós éramos crianças, a minha irmã mais nova tinha 11 meses quando mamãe morreu. E porque mamãe tinha um filho todo ano tinha um. Então ela casou com 16 anos e ela morreu com 34 anos e deixou 12 filhos. E se ela não tivesse morrido, seria 14. Porque quando ela morreu por problema de parto, e aí era gêmeos. E naquela época não ia para o hospital, ganhava em casa, a partir de não ter condições de fazer o parto, e mamãe morreu. Nós ficamos sós. Aí a gente se criou nessa vida de sofrimento, de luta, sem mãe, somente com o pai. Aí os irmãos foram crescendo, a gente foi vivendo aquela vida, mas uma vida muito sofrida. Eu sei, quem conhece o que é viver na roça sabe o que eu estou falando. Tem épocas que é uma angústia, você é uma família daquele tamanho, para você sustentar o que tem que trabalhar. Papai trabalhou muito, sofreu muito, mas nos criou, deixou nos crescer. E aí quando nós já estávamos grandinhos, tenho um irmão que até hoje ele é um empresário bem sucedido e também é crente, serve a Deus. E um dia nós estávamos na mesa, todo mundo, a nossa mesa ela tinha lugar para 18, ou seja, 20 pessoas sentadas. Olha só o tamanho da mesa que tinha lá em casa. Glória a Deus. Cabia 9 de cada lado e 1 em cada ponta. 20 pessoas. A mesa lá em casa era daqui lá. A cozinha era do tamanho desta sala aqui, era a nossa cozinha. Onde o balãozinho está lá no canto. Naquela época não existia muito móveis na cozinha, né? Hoje tem. As cozinhas estão trancadas de móveis. Mas naquela época não era assim, só tinha uma mesa, algumas prateleiras e a comida não estava em armários. Ela estava na despensa que era fora da cozinha. Então a nossa cozinha era enorme. Aí um
um dia nós estávamos todos sentados, era janta, jantar à noite. O meu irmão, o Juarez, até aquele dia nunca tinha acontecido nada, ele era um menino normal, mas naquela noite ele começou a ficar assim olhando, abrindo os olhos meio, usando aquela expressão, os olhos grelados, né? Ele olhou, e nós ficamos puxados, todo mundo botou o olho nele, a gente chama atenção, né? E dali um pouquinho ele foi para trás, ele estava atrás da mesa, encostado na parede. Ele começou com as mãos, ele encostava na parede e começou a subir na parede. De costas. Uma coisa horrível. Mas entrou no desespero. Nós fomos juntar, agarrar ele lá na parede, subindo assim com os pés e com as mãos na parede. Para encurtar a história para vocês, a partir daquele dia, daquele momento, a nossa vida virou um tormento. Nossa família virou tudo de cabeça para baixo. Aí nós não tínhamos mais paz em casa. O Juarez tinha que ser cuidado 24 horas por dia. Ele queria pôr fogo na casa. Ele ficava de olho assim, mandar que a minha irmã colocava um isqueiro, um fósforo para acender o fogo. Ele ficava de olho para querer pegar e queimar a casa. Ele dizia para o meu irmão: vou queimar essa casa toda. Mas não era ele que falava, era o diabo que falava. Aí a gente tinha que cuidar, ele não deixava faca, armas assim que fosse a livre acesso para ele, nós tínhamos que cuidar. Não deixava fogo também, nada. Cuidávamos dele a vida inteira. Então a nossa vida era um sofrimento. Meu pai, por causa disso, acabou indo para a macumbaria. Foi primeiro para o espiritismo, depois foi para a macumba, depois gastou dinheiro com essas coisas para todo lado e ninguém conseguiu resolver aquele problema. Aleluia! Aquele problema era para Jesus mesmo. Ninguém conseguia resolver. Meu pai saía de casa, faltava decepcionado. Ele chegava em casa e dizia: filho, não sei mais o que fazer. Porque ele fazia todo o trabalho, gastava dinheiro e no final das contas eles diziam assim: Somário, o senhor precisa de alguém mais forte. Aleluia! Nós não podemos resolver. E aí meu pai se desesperou. Quando ele procurou todo no Rio Grande do Sul, porque vocês não pensam que o Rio Grande do Sul é um estado de macumbeiro. Praticamente igual a Bahia, ou quem sabe um tanto mais. É horrível. Lá, imaginem vocês que eu cansei de fazer cultos na igreja. Por que pessoas caem endemoniadas? Por causa da macumba, da feitiçaria. O diabo toma conta do povo. Eu cheguei a fazer culto na igreja, irmãos, com 40, 50 pessoas caindo endemoniadas na frente do altar. Gritando. Não, isso eu estou falando de 40 anos atrás, 40 anos atrás. Eu ainda era jovem. Eu vi pessoas na frente do altar vomitar macumbaria, vomitar bichos vivos que saíam de dentro da pessoa, sair do corpo da pessoa, sair gilete, anzol, agulha. Uma vez se converteu uma senhora que ela era esposa de um grande empresário. Aquela mulher se chamava Dona Vilma. Quando ela começou a vir para a igreja, a gente tinha até vergonha, porque era esposa de um empresário, com um carrinho novo, bonito. O carro dele na época, zerinho, sabe o que era? O Chevette. O Chevetinho. Eu aprendi quase a dirigir com o carro deles. Andava por lá e para cá sem carteira, com o carro da Dona Vilma. Aí, aquela mulher tão endemoniada, irmãos, tão endemoniada ela era que a gente ia orar e começava a sair agulha do corpo dela. Agulha. Mas não era só como se fosse uma agulha, era agulha. Agulha é tudo desse tamanho assim, ó. Você já imaginou uma agulha furar a carne e sair aqui? Ó? Ela gritava de dor. Às vezes a agulha saía aqui no meio da pataca do joelho, que nós dizemos assim, né? Aqui no meio do joelho, a agulha saindo.
Eu teve uma vez que eu estava pregando na prefeitura da cidade deles. Nós ganhamos todo aquele povo para Jesus, se converteu o prefeito, a esposa, as filhas, porque ele era um homem muito rico, respeitado na região. Nós fomos lá, fizemos culto, era uma cidade que se chamava, se vocês olharem na internet, vocês vão achar ela, muito pouco conhecida, chamada Liberato Salzano. A gente chegava naquela cidade, o povo ia todo mundo para o culto. Deus operava coisas extraordinárias. Libertou tanta gente ali. A dona Vilma, ela sofreu anos e anos, porque o marido era um homem cheio de amantes. E as amantes faziam trabalho na macumba para matar ela. Só que não conseguiram matar. Deus interferiu no meio. Aleluia! Sobreviveu. Um dia, só contar para vocês verem o que Deus faz. Não é eu que fiz, é Deus que faz. Não pensa assim, ai, pastor Jorge, não tem nada a ver. É o Senhor que faz. Certo dia eu estava orando por essa senhora, a dona Vilma, e ela já estava crente. Ela tinha já se arrumado a roupa, arrumado tudo. Você olhava para ela crente, Bíblia no braço. O marido nunca quis nada. Era uma traia. Mas ela era uma pessoa muito querida. Aí, um dia nós estávamos lá na igreja e ela caiu endemoniada. E eu perguntei para o diabo, Satanás, por que tu não sai desta mulher? O diabo falou na boca dela e disse, eu não saio porque estão me pagando. Eu saio dela aqui dentro da igreja, eu tenho que sair, mas depois lá fora eu pego outra vez. Aí eu disse, mas essa mulher, ela já é crente, ela já aceitou Jesus, já não é mais tua. Eu comecei a discutir com o diabo e questionar por que ele estava tanto tempo naquela mulher. Que a mulher estava ali, era crente. Aí ele disse, sabe o que é? Lá no cemitério de uma cidadezinha lá no interior, próximo da deles. Lá no cemitério tal, na cruz mestre do cemitério, está enterrado uma roupa dela queimada e uma roupa dele. Foi levada há poucos dias para lá. Está enterrada lá no cemitério. E eles estão me pagando e eu não vou sair dela. Saio aqui e pego lá fora. Aí eu comecei a questionar com ele, digo, Satanás, até agora vai ter que sair e não voltar mais. Aí ele disse, não vou continuar. Então, aí eu disse para ele, Satanás, no nome de Jesus, eu quero que tu agora vai no cemitério e traz essa roupa queimada. Está dentro do quê? Ele falou na boca dela, está dentro de um pacote de açúcar desse cristal, enterrado lá no cemitério. Então tu vai lá agora, vai buscar o pacote e vai trazer aqui. Ele disse, não, eu não posso porque lá tem uns demônios mais fortes que eu cuidando lá. Digo, em nome de Jesus, que é o mais forte que todos vocês, vai lá buscar agora. Pronto. A mulher se libertou e ele disse, então eu vou. Aí falou que ia, a mulher se libertou, começou a conversar. Nós tínhamos uma pecinha no fundo da igreja, era uma igreja grande, né? Nós tínhamos lá no fundo umas peças, tinha um fogãozinho, tinha um sofá. Nós fomos para lá, fizemos um chimarrão